Olá, meus queridos alunos dos primeiros anos, sejam bem-vindos! Estamos iniciando mais uma semana de planos de estudo tutorado 2, a nossa quarta semana. Me chamo Gabriela Soares Balesteiro, sou professora de Sociologia das escolas Cônego e João Ribeiro de Carvalho. Prezados alunos dos primeiros anos, vamos aos estudos semanais? Né? Qual será o tema dessa semana? Bom, a unidade temática ela traz o tema diversidades e desigualdades na sociedade contemporânea. Qual é o objeto de conhecimento? Reconhecer a diversidade cultural brasileira e as desigualdades que ainda persistem no nosso país e no mundo, tá? O nosso texto ele começa já logo na página 165, né? Na página 166 já há uma pergunta, uma enquete. Por que falar em raça e etnia? Bom, o Brasil é formado por 204,5 milhões de habitantes, sendo que 45,22% se dizem brancos, 54,48% negros, 45,6% pardos e 8,86% pretos, 0,47% amarelos, 0,38% indígenas, segundo os dados do IBGE. Tá? E o que esses dados refletem? Na verdade, esses dados nos mostram que o Brasil ele é um país multirracial, é um país multicultural, pluriétnico, tá? E tanta diversidade deveria ser vista como algo positivo, só que causa, né? Só que por conta da nossa história de discriminação e exclusão, as diferenças são transformadas em desigualdades e má distribuição de riquezas que afetam toda a população, sobretudo os negros e indígenas, tá? Lamentavelmente, nós somos um país historicamente marcado por violação de direitos, marcado pela existência do preconceito, da discriminação e do racismo, tá? Ao longo da história. Nós vamos ver que o mito da suposta democracia racial, na verdade, é um mito mesmo, tá? Nunca existiu esse suposto equilíbrio, essa suposta interação pacífica. Sempre foi às custas de muita luta, às custas de muita desigualdade. Ok? Bom, na página 167, nós temos um texto que se chama Racismo, um problema atual construído no passado. Entre os problemas sociais enfrentados pela sociedade brasileira na atualidade, o preconceito racial se destaca por sua permanência. Por ter origens histórica e cultural no Brasil, o racismo ele deve ser classificado como estrutural, na medida em que nossa sociedade, desde seus princípios, foi construída em bases racistas, não reconhecendo a diversidade étnico-racial e em tentativa dos colonizadores europeus de subjugar e explorar as populações indígenas que aqui estavam e os africanos trazidos forçosamente para o nosso país. Os estudos sociológicos buscam tentar compreender essas raízes históricas e o processo que sustentam as posturas racistas nos dias atuais se mostra fundamental para a construção de uma sociedade que supere esse racismo estrutural e permita que as futuras gerações reconheçam, respeitem e valorizem as riquezas étnico-raciais que compõem o povo brasileiro. Tá? Então, entre os problemas sociais que são enfrentados na atualidade, o preconceito ainda se destaca, tá? E esse preconceito é um preconceito que ele é histórico, tá? Quando houve a invasão do Brasil pelos portugueses, a invasão, nós tivemos aquilo que denominamos de etnocentrismo, né? Ou seja, os portugueses consideravam que a sua cultura era superior às demais. Etnocentrismo, ou seja, a sua cultura no centro. Então, quando nós temos esse olhar e entendemos que a nossa cultura é superior à dos demais, e esse olhar nos leva a ter atitudes preconceituosas e desrespeitosas em relação a outras culturas,
nós estamos tendo um posicionamento etnocêntrico, um posicionamento preconceituoso, tá? Tentou-se o quê em relação aos indígenas? O encobrimento dessa cultura. Um exemplo é o catecismo que os jesuítas, os padres jesuítas, realizaram com os nossos indígenas, tentando que encobrir a cultura indígena naquele período. Mas isso acontece atualmente nos dias de hoje. Existem diversos missionários católicos, evangélicos, que tentam, de certa maneira, tentam encobrir a cultura indígena. Porque ao tentar para transmitir a nossa cultura, os nossos valores, a nossa crença, suposta crença monoteísta, vamos dizer assim, a nossa crença em Deus, e tentar fazer com que isso se aplique a essas comunidades, nós estamos tentando o quê? Apagar uma cultura, tá? Estamos agindo também de uma forma um tanto quanto etnocêntrica, preconceituosa. Ou seja, considerando os nossos valores, as nossas culturas, a nossa religião como superior à religião deles. Ok? Tá? E assim também ocorreu em relação aos negros. Nós fomos um dos últimos países no mundo a abolir a escravidão. Nós abolimos a escravidão quando, mercadologicamente, economicamente, o nosso país começou a ser mal visto. Isso começou a afetar a economia do nosso país. As relações comerciais internacionais começaram a ser afetadas, tá? Ou seja, nosso país não aboliu a escravidão porque a princesa Isabel não era boazinha, não, tem todo um conteúdo, tem toda uma questão econômica por trás de tudo isso, ok? E sendo assim, mesmo com a abolição da escravidão, não existiram políticas públicas estatais que incluíssem a etnia negra, tá? Mas como assim, professora? Essa etnia, ela foi jogada à margem, ok? Por isso que essas etnias, a população negra, até hoje, até hoje ainda povoam inúmeras favelas, tá? Por conta dessa ausência do Estado em efetivar direitos, essa falta do Estado, né? Essa ausência de políticas públicas que acolhessem esses negros que foram libertos pós-escravidão, tá? E isso ocorreu em diversas outras situações. Esses negros eram obrigados a trabalhar para ganhar muito pouco, tá? Ou seja, eles continuaram indiretamente também tendo um trabalho servil, mesmo não sendo oficialmente escravos, sendo escravos libertos, tá? Negros libertos, perdão. Mas eles continuaram, vamos dizer assim, à margem, continuaram recebendo trabalhando muito e recebendo muito pouco, tá? E sendo assim, acabaram, a grande maioria, se concentrando nas periferias ou tendo alguns trabalhos um pouco mais árduos em relação aos demais. Ou seja, não houve uma política pública de acolhimento, tá? Então, os negros, eles estão à margem, né? Eles estavam à margem da sociedade, não houveram políticas públicas que incluíssem essa população. E sendo assim, nós podemos dizer que o nosso país é um país que possui sim um racismo estrutural e é necessário que nós quebremos esses paradigmas, ok? E transformemos as nossas realidades. Teoria da democracia racial e o mito da democracia racial. Gilberto Freire, 1900 a 1987, formulou a teoria da democracia racial na década de 1930, num cenário em que a preocupação em definir o Brasil tomava conta dos debates políticos e acadêmicos. O pressuposto central dessa teoria é o de que as diferentes matrizes étnicas europeia, ameríndia, africana tiveram uma convivência salutar, resultando no equilíbrio entre elas na formação da identidade cultural brasileira, né? Lamentavelmente, dominação não é equilíbrio, tá? Nós sabemos que isso não definiu, isso foi, vamos dizer assim, por isso que falamos em mito da
democracia racial, não falamos em teoria da democracia racial. Na época era uma teoria, mas hoje sabemos que é um mito. Por quê? Porque essa realidade nunca existiu na nossa identidade nacional, tá? Lamentavelmente, sempre houve desequilíbrio, sempre houve a exploração por descendentes, pelos indivíduos brancos e descendentes de europeus, né? Sempre houve essa dominação, tá? Em relação aos indígenas, em relação aos negros, tá? E essa interpretação, ela somente favorece a interpretação de que houve uma democracia, um equilíbrio entre as identidades, ela somente fortalece a ideia de que no Brasil não há preconceito, e lamentavelmente essa não é a realidade, ok? Nós temos dificuldades, né? Há uma ausência de acesso, de possibilidades de acesso dessas populações, desses grupos étnicos, a diversas possibilidades, né? Isso eu digo acesso a universidades, acesso a melhores empregos e salários, acesso a cargos políticos. Então, nós verificamos que, lamentavelmente, né, as diversas etnias não conseguem, muitas vezes, alcançar determinadas posições, determinados cargos e ter as mesmas condições de acesso. Então, a democracia, essa teoria da democracia racial, na verdade, ele é um mito, tá? O sociólogo Florestan Fernandes, 1920 a 1995, em sua obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes, de 1965, atacou a ideia de convívio harmônico entre as raças. Para ele, a democracia racial seria um mito que mascarava a realidade de profundas desigualdades, na qual o negro se encontrava em desvantagem política e econômica. A perspectiva pela qual Florestan Fernandes enxergava a sociedade brasileira era do conflito e não da harmonia. Tá? E é essa a nossa perspectiva. Lamentavelmente, sempre existiu conflito e sempre esses grupos, né? Sempre esses grupos estavam em desvantagem, tanto política quanto econômica, tá? Conceitos básicos para entender a questão étnico-racial no Brasil. Bom, o plano de estudo estruturado de vocês traz esses conceitos na página 168. Etnia baseia-se em traços e práticas culturais partilhadas pelo grupo, tais como músicas, costumes, comida, ritos e rituais. Tá? Raça, cor na sociologia, tá? A apostila de vocês fala dessa ideia na biologia, mas o nosso foco é na sociologia, ok? A raça para a sociologia é uma construção social segundo a qual membros da população compartilham características físicas herdadas. Tá? A raça, a cor depende de um critério arbitrário de escolha da sociedade. A cor é um critério comum, mas poderia também ser formato de cabeça, cor de olhos, tipo de cabelo, etc. Diferenças físicas que são visíveis levam pessoas a assumirem, lamentavelmente, certos comportamentos, provocando ações e atitudes que são objeto de estudo da sociologia, como o preconceito e a discriminação. Tá? Preconceito versus discriminação. Preconceito é uma atitude, uma ideia, um pensamento ou uma opinião baseada em um julgamento emotivo, sem fundamento, utilizando-se como base estereótipos e generalizações pré-concebidas. Tá? Já a discriminação é a ação deliberada e intencional de tratar um grupo social de maneira injusta e desigual. Como exemplo, nós temos o genocídio, ou seja, a grande matança em massa de grupos étnicos, tá? Xenofobia, a aversão ao estrangeiro, ou seja, a aversão a uma outra etnia, tá? Xenofobia, uma aversão ao estrangeiro, ao indivíduo que é de outro país, de outra cultura, de outra etnia, enfim. Expulsão geográfica de determinado território, tá? Então, sim, a discriminação ela acaba sendo uma ação. Então, portanto, preconceito é a ideia, a discriminação é o ato.
A discriminação é uma manifestação pública do preconceito e, como tal, é passível de controle pelo aparato jurídico do Estado. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Insistir, né? Enquanto cidadãos, nós podemos insistir para que hajam políticas públicas de inclusão. São as denominadas ações afirmativas, né? As ações afirmativas são políticas públicas e privadas que visam o combate a práticas discriminatórias raciais, de gênero ou étnica. Como, por exemplo, nós temos a reserva de vagas para mulheres em partidos políticos, a reserva de vagas para negros em universidades, a reserva de vagas para latino-americanos, a reserva de vagas para deficientes físicos negros em concursos públicos, e essas pessoas geralmente conseguem que os indivíduos que se enquadram nessas condições e se autodeclaram negros, pardos, indígenas, tá? Pessoal, aqui nós não estamos tecendo críticas em relação à maneira que isso é executado, ok? As políticas públicas são essenciais, as políticas públicas que visam essa inclusão. Entretanto, nós sabemos, inclusive eu já ressaltei em sala de aula com vocês, que muitas vezes há uma ausência de uma fiscalização efetiva, tá? Só que essa ausência de uma fiscalização efetiva nessa implantação, que pode gerar em autodeclarações falsas, em indivíduos que não pertencem efetivamente a esses grupos étnicos, a gozarem das cotas em universidades, por exemplo, tá? Na verdade, esse é um problema de falta de fiscalização, é um problema de gestão das próprias universidades e instituições, não em relação à própria política pública de cotas, que é uma ação afirmativa, tá? Não é a política em si que é defeituosa, a política pública, não é, e sim a ausência de cumprimento dessa política por determinadas instituições, a ausência de fiscalização, tá? Tanto que tem se feito muitas instituições têm averiguado posteriormente, tá? Esses indivíduos que entraram por cotas e fazem avaliações para verificar se realmente eles se enquadram, tá? Ok? Então, pelo menos é o meu ponto de vista, que o problema não são as políticas públicas em si, e sim, muitas vezes, a falta de fiscalização, tá? No momento de aplicação dessas políticas, ok? Em 1989, nós podemos dizer que o movimento negro conseguiu a promulgação da Lei 7.716 de 89, tornando o racismo um crime inafiançável, tá? O racismo implica na prática discriminatória, ou seja, na ação discriminatória que vise o quê? Inferiorizar etnias distintas, tá? Da sua, ok? Tá? E essa modalidade de inferiorização, ela é considerada um crime, sendo um crime inafiançável, ou seja, que o indivíduo, que não é passível de fiança, o indivíduo, ele não tem essa possibilidade, essa abertura. Ele é imprescritível o racismo, ou seja, ele não prescreve com o passar do tempo e é inafiançável, tá ok? Ou seja, não é cabível a fiança, o pagamento de fiança por aquele que cometeu o crime. Como a atividade que está na página 170 e 171, perdão, não, tem 171, 170, 173, 171 e 172. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Pede para vocês definirem os conceitos preconceito, tolerância, diversidade cultural, racismo e etnocentrismo. Bom, preconceito, diversidade cultural, etnocentrismo, eu já falei na explicação, racismo também, tolerância. Muitas vezes, esse termo tolerância, ele acaba sendo um termo criticado, tá?
Mas alguns entendem que tolerância estaria atrelado a uma espécie de respeito que eu tenho, que eu possuo no tratamento de indivíduos diferentes de mim, tá? Mas eu entendo que eu falar que eu tolero alguém já é uma atitude que gera um certo desconforto, tá? Então, eu não gosto, particularmente, eu não gosto do termo tolerância. Mas esse termo é utilizado justamente para que haja uma atitude de empatia, de respeito dos indivíduos em relação àquele indivíduo que é diferente de você de alguma maneira, tá? Mas para mim o termo tolerância não é uma terminologia adequada, porque parece algo assim: ah, eu tolero, quer dizer assim, nossa, que saco, eu tenho que tolerar aquilo, parece que vem carregado de um peso, tá? Eu particularmente eu não gosto, tá? Desse termo, ok? Etnocentrismo, já falei na explicação, que é considerar a sua cultura no centro. Se eu considero a minha cultura no centro, significa que eu acho as demais culturas, considero as demais culturas como inferiores à minha, tá? Então, é sim uma atitude dotada de preconceito. Exercício número 2, escreva um texto dissertativo que reflita sobre a seguinte questão: preconceito é algo que se aprende, sim, né? É interessante vocês refletirem, porque muitas vezes o preconceito está tão enraizado, é que nem o texto ele fala sobre racismo estrutural. Ele está tão enraizado que nós aprendemos a ser, tá? Em quaisquer meios, inclusive até podemos aprender até dentro dos nossos lares, tá? Então é uma questão que ela está enraizada. Quando eu falo, pessoal, nossa, podemos aprender dentro dos nossos lares, não quero dizer que algo seja assim, aberto, escancarado, não. Às vezes, comportamentos sutis, atitudes sutis, alguns ditados populares que são muito conhecidos. Ah, negro quando não caga na entrada, caga na saída, sabe? Às vezes são coisas assim, ah, amanhã é dia de branco. Gente, né? Muitas vezes são coisas, são ditados populares que nós escutamos às vezes nos nossos lares, né? Então, muitas vezes o preconceito ele está ali, ele velado. Então, é necessário que nós saibamos que esses tipos de ideias, ou falas, ou expressões denotam preconceito. Então, é necessário que nós arranquemos do nosso vocabulário, ok? Eu só trouxe para vocês essa questão porque muitas vezes nós escutamos no seio familiar, tá? Seja no nosso âmbito doméstico, seja na nossa família ampla, nos nossos parentes como um todo. Escutamos isso. E, na verdade, nada mais é do que um racismo velado. Então, um racismo que está ali, que ele é estrutural e muitas vezes acaba se tornando tão banal essas expressões que nós não damos conta que são expressões dotadas de preconceito, que, na verdade, ao falar, nós já estamos agindo de uma maneira discriminatória, tá? E são expressões que nós temos que tirar do nosso vocabulário e não transmitir para as nossas gerações futuras, ok? Questão 3. Existe racismo no Brasil? É possível apontar situações em que ele ocorre? Sim, o próprio texto fala sobre isso. Aliás, é interessante vocês pesquisarem a respeito também, tá? Por que o racismo persiste no Brasil e como podemos combatê-lo? Com políticas públicas, com ações afirmativas, com diálogos, com rodas de conversa. Questão 5. Por que o dia 20 de novembro foi escolhido para comemorar o Dia da Consciência Negra? Justamente para ser um dia em que todos, pelo menos um dia, possamos refletir sobre a temática, possamos debater essa questão, tá ok? Por isso essas datas são de extrema importância e relevância. Quem foi Zumbi de Palmares e por que ele é um símbolo tão importante para o povo negro? Vocês vão fazer essa pesquisa, uma pesquisa histórica e trazer esse conteúdo, ok? O que foram os quilombos? Como surgiu o Dia da Consciência Negra, tá? Todas essas questões estão atreladas ao surgimento do Dia da Consciência Negra, estão atreladas à história do povo brasileiro. Ok, pessoal? Bom, exercício número 6, segunda pesquisa. Pesquisar os objetivos, as pautas atuais e as principais conquistas e representantes do movimento negro no Brasil e no mundo. Vocês vão trazer essas questões, ok? Tá?
essas falas. Outra questão, pesquisar sobre pessoas que lutaram pelos direitos dos negros no Brasil e no mundo. Temos Nelson Mandela, Martin Luther King e temos representantes brasileiros também, o próprio Zumbi dos Palmares, tá? Então, nós podemos trazer isso, esse conteúdo, na nossa resposta, ok? Exercício número 7, pesquisa 3. Pesquisar a importância da cultura negra no Brasil atual. Pesquisar personalidades negras e mestiças na história do Brasil. Pesquisar sobre as populações descendentes dos quilombos, quilombolas. Pessoal, façam essa pesquisa, ok? Vocês conseguem encontrar muita coisa no Google acadêmico, ok? Questão 8, análise de músicas. Procure músicas que tratem sobre a questão das desigualdades raciais e analise. Bom, tem diversos autores, tá? Inclusive autores de MPB, que acabam trazendo essas questões, tá? Zé Ramalho, Milton Nascimento, que mais? Chico César, o Rapa, tá? Vocês podem buscar justamente todos esses autores, tá? Inclusive da MPB, pop rock, do rap, do funk, tá? E trazer essas reflexões na resposta de vocês. Questão número 9, análise de vídeos. Procure filmes ou documentários que tratam sobre a questão das desigualdades raciais e analise. Sugestões, Vista Minha Pele, Pantera Negra, Todo Mundo Odeia o Chris, eu creio que esse deve ser o mais famoso. Um Maluco no Pedaço, eu creio que também esse deve ser o mais famoso também, e Corra, tá? Eu creio que entre todos que foi sugerido aqui, Todo Mundo Odeia o Chris e Um Maluco no Pedaço, acho que são os mais famosos. Tá ok, pessoal? Bom, vocês vão buscar trazer essas reflexões, tá? E para justamente pensar, é um trabalho, na verdade, de pesquisa que vocês vão fazer, para que justamente nós possamos ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre essas questões. Ok, pessoal? Bom, um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me encaminhar dúvidas pelo aplicativo Conexão Escola. Podem me encaminhar dúvidas também pelos meios institucionais que são oferecidos pelas escolas, tá? Que estou aberta ao diálogo, tá? Ok, pessoal? E a esclarecimento de eventuais dúvidas. Bom, tenha uma boa semana de estudos e um grande abraço.